Bem-vindo a mais uma videoaula de Excel 2016 nível básico. Nessa videoaula, você verá a diferença entre pasta de trabalho do Excel, planilha e tabela. Tá? Então, primeiramente, eu vou abrir aqui uma pasta de trabalho do Excel, já explicando aqui na prática, né? Quando nós falamos de pasta de trabalho do Excel, nós estamos falando do arquivo do Excel, do documento do Excel, né? Existe um vício, né, de as pessoas tratarem o Excel como planilha, o arquivo do Excel como planilha, né? Eu mesmo, muitas vezes, antes de conhecer um pouquinho mais de Microsoft Excel, eu tratava os arquivos como planilha, né? Então você imagina lá um pendrive qualquer, um HD, né, com os seus arquivinhos lá, sejam eles XLS, versão antiga de 2003, e XLSX, todos, né, ambos arquivos gerados pelo Microsoft Excel com planilhas de cálculo ali contidas, né? E estes arquivos, eles são pastas de trabalho, tá? E não são só planilhas. As planilhas estão contidas dentro desses arquivos, desses documentos do Excel. É muito comum, né? Ainda é muito comum as pessoas tratarem como planilha, porque é um termo que traduz muito facilmente do que se trata. Opa, planilha, peraí, cálculo, colunas, linhas, Excel, ou Calc, outras soluções aí de planilhas de cálculo, né? Quando as planilhas de cálculo se popularizaram entre os usuários, né? Então ficou muito forte essa questão de falar planilha, planilha para tudo, né? Muitas vezes você está tratando especificamente de uma tabela, mas você fala planilha. Muitas vezes você está tratando de uma pasta de trabalho do Excel completa, mas você fala planilha. Então é interessante que você ao menos saiba, entenda, né, o que é uma pasta de trabalho do Excel e qual a sua estrutura, tá? Então, eu abri aqui um novo documento do Excel, isto é uma pasta de trabalho, tanto que o próprio Excel te ajuda a lembrar disso. Quando você gera um novo documento, olha só, ele gera aqui um nome de arquivo padrão chamado pasta 1. Tá? Então aqui você tem a pasta de trabalho do Excel. Na pasta de trabalho do Excel, você tem as planilhas, tá? Elas ficam aqui embaixo como guias de fichário, né? Só que essas guias ficam de cabeça para baixo, diferente das guias de ferramentas da faixa de opções que fica com a abinha para cima, tá? Então você pode criar uma planilha 2, uma planilha 3. Cada planilha dessa pode ter dado conectado ou não. Você pode ter dados independentes na primeira planilha, dados independentes e diferentes, totalmente diferentes, na segunda planilha, com cálculos diferentes, formatação diferente e assim por diante. Ou esses dados podem ter relação entre eles. Eu posso ter aqui um determinado número, um determinado conjunto de dados que tem relação ou até um cálculo com outro conjunto de dados na planilha 2 ou na 3 e assim por diante, tá? Então, as planilhas são os espaços de trabalho onde você vai se organizar e vai começar a construir o seu conjunto de dados, né? A estrutura básica é formada por colunas e linhas, tá certo? Até para você se encontrar aqui, ó, na caixa de nome, onde você está, na E11, na L25, na D8 e assim por diante. E o que são tabelas, né? As tabelas, elas funcionam independentemente do conjunto de dados. Você pode ter aqui um conjunto de dados ou uma planilha com dados preenchidos desde a coluna A até, sei lá, a coluna W, desde a linha 1 até a linha 1245. Né? Então você tem uma estrutura ali onde na linha 1 você tem os rótulos, nós falaremos sobre isso também, tá? Os títulos, por exemplo, nome, vendedor, data de venda, etc, etc. Todas essas características, começar a controlar dados aqui, controlar registros, tá? Mas, de repente, em um trecho da planilha, você tem uma informação que está formatada de forma diferente, tá? Então vou dar um exemplo aqui, tá? Vou colocar vendedor, vou colocar aqui Maurício, Andréia e Sandra. Vou colocar aqui janeiro e vou colocar aqui fevereiro. Vou colocar um número qualquer. Tá? Isso é um controle bem básico, onde eu tenho aqui uma relação de 3 vendedores, tá? Maurício, André e Sandra, e 2 meses, janeiro e fevereiro, onde eu tenho aqui as vendas respectivas, tá? Por enquanto, eu tenho uma planilha apenas, embora eu já tenha estruturado isso aqui.
tá? A partir do momento que eu insiro aqui um estilo qualquer, formatar como tabela, vou aplicar esse estilo aqui, ó. Olha só, apliquei, ele me pergunta qual é o intervalo de células. Aonde estão os dados da tabela? Estão desde a D3, ó, onde eu tenho o primeiro dado aqui nesse eixo, vendedor, até a F6, ó, ele está travando aqui. Veremos tudo isso também no treinamento. Células travadas, tá? E ele está dizendo que a minha tabela tem cabeçalhos, ou seja, que a primeira linha, que é a linha 3, diz respeito ao cabeçalho destas informações. Eu vou dar um OK e olha que bacana, ele já formata aqui, ó, com aparência diferente, ele já coloca aqui, ó, a possibilidade de eu trabalhar com filtros, ele já identifica os cabeçalhos com a formatação um pouquinho diferente. Então, isso aqui é uma tabela, tá? Pasta de trabalho é todo conjunto de arquivos, tá? É o arquivo do Excel, seja ele XLSX ou XLS, ou até um outro tipo de extensão. Falaremos mais sobre extensão em outras aulas, tá? Pode ser um Open Document e assim por diante, ok? Eu tenho as planilhas que comparativamente trabalham com guias, né? Como se fossem guias de fichário, aqui viradinhas para baixo, para você organizar dados diferentes. Ou até você conseguir ter uma visão do tipo, nós estamos tratando aqui janeiro e fevereiro, poderíamos ter mais colunas conforme as vendas forem acontecendo, e aqui eu colocar nessa planilha, renomear aqui, ó, para 2017. Digamos que aqui eu queira controlar 2017. Se eu quiser fazer um controle anual a partir desta pasta de trabalho do Excel, eu posso, na planilha 2, também ter uma mesma estrutura, controlando o próximo ano de 2018. Então, assim, ó, me ajuda a trabalhar com guias aqui, né, com planilhas. E dentro da planilha eu posso ter um conjunto de dados já tratado, com filtros, com formatação. Isso me traz a possibilidade de eu ter uma tabela, tá? Tanto que quando eu seleciono qualquer trecho dentro dessa tabela já aplicada, ele gera uma guia contextual. Essa guia que abre especial aqui em cima é chamada de guia contextual. É uma guia de ferramentas de tabela. E aí eu tenho a subguia contextual design que vai me possibilitar dar um nome específico para essa tabela, para eu encontrar essa tabela, para eu nomear essa tabela. Por enquanto é tabela 1 porque é um padrão. E aí eu tenho ferramentas que me facilitam o trabalho com essa tabela. Segmentação de dados, remover duplicatas, converter em intervalo, resumir em tabela dinâmica e assim por diante, tá? Exportar para Visio, para outros tipos de arquivos de saída, ok? Então, fechando aqui essa videoaula, essas são as diferenças principais, tá? Para que você entenda quais são as diferenças entre uma pasta de trabalho, uma planilha e uma tabela do Microsoft Excel. Por hora é só, até a próxima videoaula.